paz do Senhor, amém? Hoje é um dia especial, é um dia que nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus. É um dia de reflexão para todas as famílias. É um dia que se reúne, muitos se reúnem para bebediz, muitos se reúnem para chacota, mas nós se reunimos para falar a palavra do Senhor, amém? Eu vou deixar aqui um Salmo 34, que é um salmo maravilhoso. Ontem eu estive lendo esse salmo e é riquíssimo para a gente que somos evangélicos. O Salmo 34 diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Então ele está falando que não só é hoje, dia 24, é todo o tempo que se passa, é todo segundo de nossas vidas, porque muitas pessoas, amado, querem louvar o Senhor e estão presas aos passados, estão com as suas mentes cauterizadas, estão presas a muitas coisas. E onde Jesus fala: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu te aliviarei. Então esse louvor é maravilhoso, porque ainda diz assim: louvarei estas continuamente na minha boca, e a minha alma se alegrará no Senhor. Amém, igreja? A gente tem que se alegrar no Senhor. A gente tem que se alegrar, não é nesse mundo. A gente tem que se alegrar, não é com os parentes. A gente tem que se alegrar com o Senhor, porque o Senhor é tudo em nossas vidas. Pode nos tirar tudo, mas a gente tem que continuar com o Senhor, porque o Senhor é tudo. Amém? Então eu deixo essa palavra para os irmãos fazer uma reflexão hoje e sempre, né? Porque a gente tem que louvar o Senhor a todo tempo, mesmo na adversidade, na alegria, na tristeza e na luta. A gente tem que louvar o Senhor, porque é Ele que nos dá força. Amém? Obrigado. Bom dia, igreja. A paz de Cristo seja com todos. Amém? Vamos falar com Deus. Querido amado Pai, nós te amamos, nós te reverenciamos, nós te reconhecemos como nosso Deus, como nosso Salvador. Por isso nós estamos aqui, Pai, nessa manhã de domingo, porque nós queremos, Pai, ser cheios da Tua presença. Nós queremos nos alimentar, Senhor, da Tua palavra. Isso mesmo, nos alimentar. Não basta somente nós termos conhecimento, nós temos que nos fortalecer, Senhor, meditando nela de dia e de noite, nos afastando, meu Pai, do mal, da aparência do mal. Senhor, nós como Teus filhos, Pai, e filhos muitas das vezes decepciona o Pai, entristece o Pai, mas o Pai, Senhor, Ele é amoroso. O Pai, Senhor, Ele é longânimo. E o Senhor, como nosso Pai, Senhor, tem essas características em relação às nossas atitudes. Por isso eu te peço, Senhor, continue perdoando os nossos erros, as nossas falhas. Continue falando aos nossos corações da maneira, meu Pai, que deve ser falado. Porque além de o Senhor ser o nosso Pai, o Senhor é o nosso amigo pessoal. E o verdadeiro amigo é aquele, meu Pai, que fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Então fala conosco, Senhor, nessa manhã, tudo aquilo que nós precisamos ouvir e colocar em prática, para que a nossa vida, para que os nossos familiares possam andar em novidades de vida para contigo. É o que eu te peço, Pai, nessa manhã de domingo, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar levando a palavra de Deus
que talvez o tema não seja muito próprio, né? Porque nós estamos hoje praticamente na véspera de Natal. Teria que ser de repente uma mensagem natalina, não é isso? Mas hoje nós vamos falar algo que está dentro do contexto. Mãos limpas e joelhos dobrados. Amém, igreja? Abra comigo no livro de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo de número 11. Diz assim, ó. Mateus, capítulo 2, versículo 11. Entrando na casa, ou no estábulo, mas aqui está casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, ajoelhando-se, o adoraram. E abriram os seus tesouros, lhe oferecendo dádivas, ouro, incenso e mirra. Amém? Até aqui, pode sentar no nome de Jesus. Aqui está falando que os sábios que vieram do Oriente foram até o menino Jesus que tinha acabado de nascer. E chegando-se próximo a ele, a Bíblia diz que eles se prostraram de joelhos dobrados. Aí continuando, fala que lhe ofereceram dádiva, ouro, incenso e mirra. Se oferece com as suas mãos limpas. Porque se eles não tivessem os seus joelhos dobrados, reconhecendo a Jesus como Salvador, e se eles não tivessem com a mão deles limpa, sem pecado, nada disso teria sido válido. A vida daqueles homens, daqueles reis, desses magos, era uma vida que agradava a Deus. E aqui foi logo no nascimento de Jesus. Tem pessoas que querem agradar ou só lembram de Jesus nessas datas festivas. E o que entristece muito, que nós precisamos estar com as nossas mãos limpas. Não adianta nós com as mãos sujas. Isso quer dizer com o quê? Com pecado, com erro, com falhas, com rancor, com mágoa no coração, nos aproximarmos de Jesus. Vá comigo no livro de Salmos, por gentileza. Livro de Salmos. Você vai no capítulo de número 24. Livro de Salmos, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 3 e versículo 4. Diz assim, Salmos 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? É uma pergunta, amém? Olhe para cá, por favor. Está falando, quem vai estar lá no alto, no lugar santo? Aí olha aí o versículo de número 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Amém, igreja? Então as nossas mãos, ela tem que estar limpas. Nosso coração também, mas no caso eu estou dando ênfase às nossas mãos. Significa o que? Que as nossas mãos, a nossa vida não pode ter espaço para o pecado, para a mágoa, para os ressentimentos. Porque se nós não tivermos com as nossas mãos limpas, simbolizando a nossa vida, aqui está falando que nós não estaremos, não subiremos ao monte do Senhor, a estar com Ele, mãos limpas, próximo do Senhor, mãos limpas, longe do pecado. Vai agora, por gentileza, no livro de Efésios. Vai no livro de Efésios, por gentileza.
Nós vamos ler o capítulo de número 3. Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 14. Diz assim: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui. Nós também temos que dobrar os nossos joelhos em frente ao nosso Deus. Resumindo, em poucas palavras, não adianta levantar as nossas mãos, igual eu estou levantando aqui para pregar, segurando esse microfone. Não adianta nós orarmos, levantando a mão e orando. Não adianta nós louvarmos, levantando a mão e orando, se as nossas mãos estiverem sujas, se o pecado estiver inserido dentro do nosso ser. Da mesma forma, não adianta nós nos ajoelharmos para falar com Deus, se nós nos dobramos para as coisas desse mundo, igreja. Às vezes nós não nos dobramos de uma maneira digna quando nos ajoelhamos para falar com Deus, porque os nossos joelhos de muitas pessoas têm se dobrado perante esse mundo. Joelho dobrado perante esse mundo, mãos sujas perante esse mundo, nos afastam de Deus. A palavra mão no original, ela tem dois sentidos. Esses dois sentidos, você vai ver que ele tem que fazer parte da nossa essência. A palavra mão no hebraico significa poder e força. Então quer dizer que poder, mão significa poder. A nossa mão, ela tem poder na esfera espiritual, amém? Poder para expulsar o mal, poder para abençoar uma vida, amém? Poder para curar um doente terminal. Então, um dos significados de mão no original é poder, o outro é força. Então, nossas mãos nos dão força para que nós possamos trabalhar, nos sustentar, amém? Cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos. Poder para lutar na esfera espiritual e força para as nossas atividades cotidianas, amém, igreja? Já parou para pensar? Se nós alinhássemos, esse poder que nós temos na esfera espiritual, junto com a força das nossas tarefas cotidianas, como a nossa vida seria diferente, como a nossa vida seria uma vida muito mais leve. Mas muitos fazem uma inversão de valores. Mão significa, igual eu falei, poder e força. Poder espiritualmente no mundo, força na parte terrestre. Há uma inversão de valores, porque muitos usam as suas mãos somente na esfera terrestre, para as suas demandas pessoais, para as suas forças, para as suas atividades pessoais, e esquecem que a própria mão, ela também tem poder na esfera espiritual, mas é negligenciado, é deixado de lado. Se nós alinhássemos isso, seria perfeito. Mas nós podemos ainda fazer isso. Nós temos tempo ainda para rever quais têm sido as nossas prioridades,
quais foram, ou quais têm sido ainda, no ano de 2023. O que acontece é que a maioria dos crentes, eu não vou nem falar das pessoas que estão lá fora no mundo, falar das pessoas que estão lá fora é chover no molhado, dão mais atenção na força da sua mão em razão às suas necessidades próprias. A força, ela tem mais destaque do que o poder espiritual, por causa das nossas demandas próprias, por causa daquilo que nós necessitamos de imediatos. Joelho no original, eu falei sobre mão, agora joelho no original significa articulação, amém? Como tem sido a tua vida de articulação perante o Senhor? Joelho é articulação. Joelho, ele tem que ser firme, ele não pode ser vacilantes, desconjuntados. E nós temos visto hoje, dentro das igrejas, pessoas que não têm articulação com o Espírito Santo, pessoas que não têm articulação com a palavra de Deus. Nós temos visto hoje, dentro das igrejas, pessoas que têm os joelhos desconjuntados na parte espiritual, vacilante, não dão continuidade a uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de prostração na presença de Deus. Se você olhar aqui, quando chegaram perante o menino Jesus, se prostraram, se ajoelharam. Existem alguns princípios no reino de Deus que giram em torno de regras e valores. Não se engane, regras e valores são princípios que regem o mundo espiritual. Por isso Deus respeita a nossa individualidade. Deus vai sempre respeitar a tua individualidade, mas você tem princípios e regras que podem estar inseridos dentro da tua individualidade. Vá comigo, por gentileza, no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 6. Livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo de número 6. Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que o vê e que está em oculto, e a teu Pai, que te vê, que está em oculto, te responderá. Individualidade, princípios do reino que Deus vai sempre nortear as nossas vidas. E esse princípio da individualidade, de orar, de ter as mãos limpas, de ter um joelho forte, dobrados, só traz benefício para nós, irmãos. Nos fortalece no campo espiritual. Senão não. Você não fica vacilante, você não fica cocheando entre dois pensamentos, você não fica ora sedento por Deus e ora não tem sede nenhuma. Então esses princípios, ele tem que nortear, ele tem que fazer parte da nossa vida, da nossa essência. E todos nós temos escalas de valores, temos princípios que colocamos como escala de valores. Aquilo que é mais precioso para nós vai definir como nós enxergamos as coisas que estão ao nosso redor. Essa que é a grande realidade. O que é mais precioso para você vai definir aquilo que está ao seu redor. E onde está a palavra de Deus? Está próximo de você? Está ao seu redor?
Onde está a presença do Espírito Santo? Está próximo de você? Está ao seu redor? Está dentro de você? Isso é uma situação que nós temos que fazer uma pausa. Às vezes nós precisamos fazer uma pausa. Às vezes nós precisamos fazer uma reflexão, não somente na Santa Ceia, mas como tem sido o nosso caminhar com Cristo, como tem sido, a nossa atividade no local onde nós exercemos a nossa fé. Mão limpas e joelho dobrado são valores preciosos para Deus, igreja. Não adianta levantar a mão e a mão não está limpa. Não adianta dobrar o joelho ser um joelho vacilante. O que é precioso para o Senhor é nós termos a mão limpa, sem pecado do mundo, e o joelho fortalecido, você sabendo pelo caminho que você está indo. Tem pessoas que têm os joelhos que não são fortalecidos. Ora estão caminhando com os seus joelhos fortes, fortalecidos para a casa de Deus. Estão caminhando continuamente, estão caminhando incessantemente. Mas aí por qualquer vento da vida, o joelho que antes era incessante, que era constante, começa a vacilar, começa a sair fora da sua rota. Igreja, nós só damos valor, atenção às coisas que são preciosas. Você só dá valor quando realmente te interessa, sim ou não? A oração, mãos estendidas, joelho dobrado, tem um valor. Ela é preciosa. E qual é a escala de valor que você tem dado à tua vida de oração? Qual é a escala de valor que você, como crente, às vezes negligencia? E deixa eu te falar algo: se a oração não for um valor na sua vida, na vida do crente, vai ter pouco fruto. A oração está aqui, você não dá valor. Se você não dá valor, qual é o fruto que você vai ter? Se aquilo não é precioso para você, fruto quase nenhum. Aí nós podemos estender isso aí um pouquinho mais, essa parte de valor. Você pega esse valor que é precioso. Qual o tempo que você está gastando na oração? Qual o tempo que você tem gasto em intimidade com Deus? Não é o tempo aqui no público, que é muito bom e muito bonito. Nós levantamos a mão, oramos, damos glória a Deus. Estou falando aquele tempo que é dentro da nossa casa que tudo começa, do nosso aconchego. A nossa vida espiritual é a continuidade do nosso lar aqui dentro da igreja. E qual tem sido esse tempo de oração precioso? Esse valor que nós estamos gastando? Essa é uma pergunta para mim e para você. É uma pergunta que somente nós podemos responder. A oração tem sido algo de valor? Porque algo de valor é algo precioso. Se a oração não tem sido algo de valor para você, porque ela não é preciosa para você. Às vezes outras coisas são muito mais preciosas para a gente do que uma vida de oração, do que uma vida de renúncia. Qual o tempo de oração que nós estamos tendo durante o nosso dia? Essa é a pergunta. Qual o tipo de oração, o tempo que eu tenho? Qual o tempo que você tem? Vai demonstrar o teu valor, vai demonstrar se você tem aquilo como algo precioso para você. Aí vamos pegar e esticar um pouquinho, essa corda em relação a valor.
seu casamento, se o seu casamento não tem valor, vai ter poucos frutos, igreja. Tem casamento que não tem valor, não é precioso. E qual vai ser o fruto? Muito pouco. Porque quando você bota valor, é porque é algo precioso, vai ter muitos frutos. Quando você negligencia e não coloca valor no teu casamento, o teu casamento não é algo, né, precioso, os frutos são muito pouco. Porque algo de valor é precioso e requer o nosso tempo. Sim ou não? Se você fala que o casamento é algo de valor, qual é o tempo que você tem gasto? Qual o tempo que você tem se dedicado? E aí continua. A nossa igreja, o seu Deus, tem valor? Essa é a grande pergunta. Se tem valor, é precioso. Se é precioso, nós temos tempo para Deus. Se é precioso, nós temos tempo para a casa do pão, para a casa do alimento, para a casa de Deus. Aí deixa de ter valor algo que não deveria deixar de ter valor, que é relacionamento com Deus, que é a sua família, que é a casa de Deus. Vou falar algo aqui que, infelizmente, é algo que machuca nós como seres humanos. Imagine Deus que está lá no céu, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, com toda a sua soberania. A igreja de hoje não está sendo igreja. Vou repetir. As igrejas de hoje, eu falei igreja porque dá a intenção que é só essa aqui, não. As igrejas de hoje não estão sendo mais igreja, porque deixou de ter valor aquilo que é precioso, a casa de Deus. Então, quando você deixa aquilo que é precioso de ter valor, não tem significado nenhum. A igreja de hoje está deixando de ser igreja, porque as mãos de muitos estão manchadas de sangue, estão manchadas de pecado. A igreja de hoje deixou de ter valor, porque as pessoas não dobram mais os seus joelhos buscando o Senhor no seu secreto, no seu quarto. Mas quando bate na porta do nosso coração, os nossos problemas, uma doença, parte financeira, seja lá o que for, aí passa a ser precioso para nós. Aí nós lembramos de Deus, dobramos os nossos joelhos, joelhos vacilantes, joelhos desconjuntados, não são joelhos firmes, não são joelhos que agradam ao nosso Deus. Amém, igreja? Nós temos que ser o exército de Cristo aqui na terra. E para ser o exército de Cristo, mão tem que estar suja? Não, limpa. Para ser o exército dele aqui na terra, joelhos tem que ser desconjuntados, fracos, não, firmes, consistentes. Porque nós, como exército de Cristo, nós temos que estar preparados para enfrentar Satanás e seus demônios. E deixa eu te falar, há anos atrás nós enfrentávamos o mal de uma maneira. Hoje nós enfrentamos o mal de uma maneira totalmente diferente. O mal vai se aperfeiçoando. Há anos atrás você enfrentava o mal com ideologia de gênero? Enfrentava? Não. Olha o mal aí, se aperfeiçoa, vai adentrando dentro das igrejas, vai adentrando dentro do seu lar. O mal vai se aperfeiçoando. Há anos atrás, sei lá, 15, 20, 30 anos atrás,
você abrir uma casa de recuperação, quem estava lá eram os perdidos. Se você abrir uma casa de recuperação hoje, quem está lá? Desculpa o nome, tá? É o Isaac, é o Moisés, é o Pedro. São filhos de crentes. Porque quer lutar as mesmas, você quer ter as mesmas vitórias que você teve no passado, lutando com as mesmas armas hoje no presente. Não se aperfeiçoa na oração, não se aperfeiçoa com a mão limpa, não se aperfeiçoa com o joelho dobrado. Aí Satanás está deitando e rolando na família brasileira, deitando e rolando dentro das igrejas. Nós somos um exército e temos que estar preparados para a guerra. Vá comigo no livro do profeta Joel, por gentileza. Como nós deixamos a desejar. Joel capítulo 2. Nós vamos ler o versículo de número 1. Joel capítulo 2, perdão. Nós vamos ler o versículo de número 11. Joel capítulo 2, versículo 11 diz assim: E o Senhor levanta sua voz diante do seu exército. Opa! Deus tem um exército. Que nós possamos estar alistados no exército de Deus, amém? Aí continuando: porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é executando a sua palavra. Amém, igreja? Nós somos exército de Deus, e como tal nós temos que estar preparado para ir à frente da batalha. Quem está numa guerra vai na frente da batalha, vai rompendo, vai ganhando território, vai ganhando espaço. Nós somos chamados para isso, para romper a esfera espiritual das hostes do inferno, ganhar territórios. Exército de Deus vivo. Veio na minha mente aqui agora algo, preste bem atenção. Todo país tem um exército, sim ou não? Brasil tem um exército, Estados Unidos tem um exército, China tem outro exército, e por aí vai. Os países pequenos têm um exército. Aí quando tem uma guerra, esse exército ele vai para guerra. Mas a Bíblia diz que nós somos do exército de Deus. A Bíblia diz que nós somos o exército. Você sabia que Israel é o único país que não tem um exército? A nação de Israel é o próprio exército. Se você vê Israel, tem meninos, adolescentes com rifle, né? Às vezes na rua, fardado. Você vê professores, você vê médicos, você vê doutores. Quando começa a guerra, eles tiram o uniforme de doutores, tiram o uniforme de engenheiro, porque eles são o exército e vão para a guerra. Israel é o único país que eles são o exército. Nós somos o único na esfera espiritual que somos o exército de Cristo. Isso significa o quê? Que nós temos que estar preparado a cada momento, a cada segundo, para essa batalha que é contínua na esfera espiritual, amém? Efésios capítulo 5, por gentileza. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de número 18. Todos encontraram? Efésios capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de número 18, que diz assim, ó: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém, igreja? Ser cheio do Espírito Santo tem que ter uma continuidade, sim ou não? Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter uma continuidade de mãos limpas,
Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter uma continuidade de joelhos dobrado, fortalecido, amém? Através do processo da oração. Para ser cheio do Espírito Santo, é algo contínuo. Você não fica cheio hoje e amanhã não fica. Você tem que buscar essa proximidade com Deus, através disso que eu falei, de uma vida de renúncia, de uma vida de oração. Você, quando anda de carro, o teu tanque de gasolina, ou de álcool, ou de, qual é o outro hoje? Gasolina, álcool e gás. Você só enche ele uma vez? Não. Você tem que ir lá na fonte, não tem que ir lá na fonte? Várias vezes para encher esse carro, para que ele possa o quê? Se locomover. Você acha que é diferente a nossa vida na esfera espiritual? Você acha que nós não temos que ser cheio do Espírito Santo continuamente? O carro, ele vai lá na fonte. Qual é a fonte? O posto de gasolina. Para você ser cheio do Espírito Santo, além de ter mãos limpas, joelhos dobrados, você tem que ir na fonte, que é a casa do pão, a casa do alimento, a casa do Deus vivo, amém? Aqui que nós nos enchemos, aqui que nós nos preparamos para a nossa caminhada nesse mundo. Ah, eu estou um pouquinho fraco, eu estou um pouquinho com meu tanque vazio, vou lá na casa de Deus. Ah, eu estou um pouquinho entristecido, eu estou um pouquinho chateado, eu vou lá porque lá eu vou me encher, eu vou lá porque lá eu vou ter uma palavra que vai me renovar. Eu vou lá porque lá tem comunhão. Na internet eu não tenho comunhão. A palavra de Deus diz: tão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Você tem união através da internet? É aqui, é nas igrejas, é na casa do pão, na casa do alimento que nós nos enchemos, que nós nos capacitamos no dia a dia para sermos o exército do Deus vivo. Aqui é a fonte para nós se enchermos do Espírito Santo. O carro, a fonte é o posto de gasolina. E como você tem enchido a tua fonte, que é o Espírito Santo? Você tem negligenciado? Você tem tratado com valor? Porque quando você trata com valor, conforme eu já expliquei, porque é algo precioso. Se é algo precioso para você, o Espírito Santo, você dá valor. Se você dá valor, você vai se buscar ser cheio dele. Oh Senhor, vai no livro de Hebreus, por gentileza. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler o versículo de número 15. Diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela se contamine. Preste bem atenção, quando estamos na fonte, que é a casa de Deus, quando nós estamos na fonte, que é a casa do pão, nós somos fortes contra a amargura, amém? Aqui está falando de amargura, nós somos fortes contra ela, porque nós estamos cheios, nós estamos alimentados. Quando nós estamos na fonte, nós somos cheios do Espírito Santo. E aqui está falando sobre perturbação. Quando nós estamos na fonte, nada nos perturba, nada tira a nossa paz, amém? Você pode ter alguns relances na vida, algumas chateações, mas perturbação, igual está falando aqui. E olhe bem, que está falando que é por uma raiz, não está falando que é por um galho de árvore. Está falando aqui que por uma raiz você pode ficar amargurado. Está falando que por uma raiz você pode se perturbar, que por uma raiz você pode se contaminar. Mas quando você vem na fonte, enche, o teu espírito transborda, não tem espaço para perturbação, para amargura e para contaminação desse mundo, amém?
dê mais espaço para o mal. Se encha da presença de Deus. Bote na tua escala de valores, a partir de hoje, Deus, Deus e Deus, amém? É Ele, para Ele, somente para Ele. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você for olhar lá, dando continuidade, fala sobre comida, bebida e vestimenta. Sobre as demais coisas, quando fala de demais coisas, são esses 3 itens que a Bíblia fala. Então, quando você se enche da presença de Deus, do Espírito Santo, está falando que comida não vai faltar para você, alimento não vai faltar para você, e vestimento quer dizer o que? Proteção. Busque primeiro o reino de Deus, e as demais coisas que são comida, bebida e vestimento, que é o básico para que nós possamos viver, Deus vai te sustentar. Dê um glória a Deus. Para finalizar, igreja, levante as suas mãos limpas. Junto com as tuas mãos limpas, dobre os seus joelhos, se encha de Deus, e terá paz na sua vida, terá paz na sua família, terá paz dentro da casa do pão, da casa do alimento. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir a palavra do Senhor em nome de Jesus. Isso. Fecha teus olhos no nome de Jesus. O presbítero Cosme vai estar iniciando essa oração, e logo em seguida eu vou estar dando continuidade. O Espírito Santo falou conosco nessa manhã. O que você tem colocado como precioso na sua vida é aquilo que você tem de valor. O Espírito Santo tem valor sobre a sua vida. A palavra de Deus tem valor sobre a sua vida. A casa do pão tem valor sobre a sua vida. Comece agora aí com o Senhor. E se for necessário, rasgue o teu coração. Se for necessário, peça perdão, peça misericórdia, e comece a fazer um novo caminho, uma nova história na tua vida, onde o Espírito Santo é o protagonista principal, que está guiando o nosso ser. Amém, glória a Deus. Hoje a pregação foi sobre mãos limpas e de joelho. Você que pode, se coloca de joelho na presença do Senhor. Vamos se ajoelhar diante do nosso Rei. Vamos se ajoelhar diante do nosso Deus, e vamos erguer as nossas mãos. Vamos reverenciá-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, com tudo que nós temos. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, de joelhos na Tua presença, Senhor, que é um sinal de humilhação para dizermos a Ti, ó Pai, que não somos nada. Não podemos fazer nada sem a Tua presença. Erguemos as nossas mãos, limpas do pecado, porque o Senhor nos purificou com Teu sangue poderoso. As nossas mãos só são limpas porque o Senhor derramou o Teu sangue na cruz do Calvário. Meu Deus, e com nossas mãos limpas e de joelhos na Tua presença, nós queremos Te adorar, Senhor, glorificar o Teu santo nome e exaltar o Senhor, porque És o nosso Deus, És o nosso Rei. Nasceste nessa terra para nos livrar de todo pecado e de todo mal. Meu Deus, muito obrigado por ser o nosso Deus e nos aceitarmos como os Teus servos e tornarmos os Teus filhos, porque somos os Teus filhos através do sangue do Cordeiro. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, por cada dia estarmos aqui na Tua presença,
por cada dia estarmos nessa igreja, meu Deus, glorificando e exaltando o teu santo nome. Obrigado por nos recebermos como os teus filhos, e com a certeza, meu Deus, que um dia estaremos aí na glória, no santo lugar, na tua presença real, na tua realeza, para exaltar cada dia mais, meu Deus. Obrigado, Santo Deus. Obrigado, Santo Pai poderoso. Porque, meu Pai, só agradecer o que nos resta. Porque tudo que fazemos, ó Deus, é pó dessa terra. Mas tudo que o Senhor faz é grande, poderoso e maravilhoso. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Sim, querido e amado Pai, em concordância com o teu Filho, Senhor, nós nos rendemos de joelho na tua presença, e nós erguemos as nossas mãos limpas, Senhor, fortalecidas, Pai. Pai, nós vamos estar saindo daqui hoje, Senhor, como soldados, meu Pai, valentes, aprovados no teu reino, para a batalha espiritual que nos aguarda. Porque, meu Pai, nós colocamos, meu Pai, o Senhor como prioridade. Nós colocamos o Senhor como o valor principal nas nossas vidas. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém. Você pode aplaudir bem forte esse Deus que é maravilhoso. E aplauda bem forte, amém. Glória a Deus, amém.